Bancasesp, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Item errado. Existem 5 categorias de direitos fundamentais: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Bancasesp, FUB 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Item errado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Bancasesp, FUB 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Item correto. No Brasil, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Bancasesp, FUB 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Item correto. O Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Bancasesp, DPE 2015. Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: inciso 1, o local de trabalho do indivíduo; 2,
a embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral. 3. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. 4. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. 5. O quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Bancasesp, Anvisa 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Assertiva. Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação, tem-se a legítima defesa. Bancasesp, Anvisa 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. Item errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Item errado. Os direitos sociais, econômicos e culturais
são classificados como direitos de segunda geração. Bancasesp e INSS 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Bancasesp e INSS 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo, de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Bancasesp, TCE 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos, mediante a concessão de empréstimo a particulares, encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial, que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito de associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Bancasesp, TCE 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional.
Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida. Banca CESP, TCE 2016. O beneficiário do direito de resposta, quando na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial. Item errado. O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido, ou seja, mesmo exercido o direito de resposta, ainda é possível que se requeira indenização. Banca CESP, TCE 2016. Legalmente, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Banca CESP, FUNPRESP 2016. O direito fundamental à liberdade de crença é normal de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição Federal, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Banca CESP, DPU 2016. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício. Item errado. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Banca CESP, DPU 2016. A Defensoria Pública da União, DPU, pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro. Item errado. A DPU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. Essa medida pode ser determinada pelo Poder Judiciário, pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Ministério Público, no caso de conta de titularidade de ente público. Banca CESP, DPU 2016. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Item correto. O direito à vida engloba o direito de sobreviver, de ter uma vida boa e uma existência digna. Banca CESP, DPU 2016. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal de 88, entre aspas,
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento possa responder por eventuais abusos. Com efeito, o conhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta e à indenização por dano material ou moral. Bancasesp, DPU 2016. O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item correto. De fato, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bancasesp, TCE 2016. Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. Item errado. A suspensão das atividades de associação depende de mera decisão judicial. A dissolução compulsória de associação é que exige decisão judicial transitada em julgado. Bancasesp, TCE 2016. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Item correto. Em caso de flagrante delito, não há necessidade de ordem judicial para que a autoridade policial ingresse no domicílio de determinado indivíduo, seja durante o dia ou durante a noite. Bancasesp, TJ-DFT 2016. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição Brasileira, é correto afirmar que há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Item correto. De fato, há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros. Por exemplo, norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Bancasesp, TCE 2016. O Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública. O fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Item correto. Não há violação à intimidade e à vida privada, pois as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer ao princípio da transparência. Bancasesp, TCE 2016. O Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado, mediante o emprego de recursos de origem pública. Os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU para decretar a quebra do sigilo bancário. Item errado. Os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos, mas isso se deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo recursos financeiros não estão gravadas por sigilo bancário. O TCU
não tem competência constitucional expressa para decretar a quebra do sigilo bancário. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que eles não incitem a violência, de acordo com o entendimento do STF. E tem errado. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Segundo o STF, esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Item errado. A Constituição Federal de 88 veda o anonimato em seu artigo 5º, inciso 4, por isso, a referida lei não seria inconstitucional. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que, segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime. Item correto. O STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, para o STF, a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure apologia ao crime. CESP-TJ 2017. Dado o dever fundamental de pagar tributos, não é oponível o sigilo de informações bancárias à administração tributária. Item correto. O STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. CESP-TJ 2017. Ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. Item errado. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. CESP-TCE 2017. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Item errado. É possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres, desde que haja razoabilidade, como para promover a igualdade material, por exemplo. CESP-TCE 2017.
Caso, em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação. Item correto. A questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Não há necessidade do trânsito em julgado, que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação. CESP-TCE 2017. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. CESP-TCE 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Contudo, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. CESP-TRE 2017. Lei Complementar número 105 de 2001, artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário. Item correto. A LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo, mas,
Se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Logo, não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. CESP-TRE 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Item correto é o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bancacesp, procurador do município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. Bancacesp, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Bancacesp, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Bancacesp, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Bancacesp, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88,
Artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!